dia, pessoal, tudo bem? Coisa boa. Vamos a uma leitura, preparando os nossos corações para a palestra de hoje. O seu coração tem poder. Ele transforma em sentimentos os pensamentos que você tem. É assim, os pensamentos de autoísmo tornam-se alegres ideais. Os de esperança convertem-se em suaves seguranças internas. Os de ânimo agradável, força de ação. Os de fé em vibração de alegria. E os de paz em calmantes do corpo e do espírito. O poder de transformação do seu coração é infinito. Ele torna sensível o que você imagina. Faz repercutir dentro de você o que engendra o seu pensamento. Quanto maiores as forças positivas da mente, mais alegrias no coração. Tenhamos essa certeza. Nosso coração tem poder, o nosso pensamento é força co-criadora. E hoje vamos falar de um tema muito relacionado à leitura de hoje, que é a lei de amor. E para conduzir, nós temos nossa convidada Andréia, que vai nos ajudar nesse momento, junto com a espiritualidade amiga. Então estejamos com os corações abertos, ouvidos atentos, que possamos agora reservar esse momento para estar presentes aqui, que possamos fazer um esforço para deixar as coisas de casa em casa, estar aqui, porque muitas coisas nos visitam lá de fora nesse momento. É o almoço por fazer, é a visita que eu espero, é o desafio que me espera. Então peçamos a espiritualidade amiga que nos ajude a estar presente e beber dessas palavras que o Mestre da Vida tem a nos oferecer. E assim, com muita gratidão, possamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai de amor, agradecendo pelas inúmeras bênçãos que têm sido derramadas em nossas vidas. Que tenhamos a confiança, a esperança que Deus é conosco, que Deus é um Pai de misericórdia, infinita bondade, que conhece os nossos corações e os nossos desafios diários. Agradeçamos ao Senhor, pois Ele nos convidou individualmente a cada um a estar aqui hoje. Sintam-se privilegiados, sintamos-nos privilegiados por estar aqui hoje, pois muitos foram escolhidos, mas poucos foram que disseram sim para este momento de oração e de profundo amor que o Pai demonstra a todos nós. É com muita gratidão que pedimos a permissão à espiritualidade amiga para iniciar esse momento, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Então vamos lá, vocês sabem que eu gosto de bate-papo, né? Não é palestra, a gente conversa aqui, então eu vou pedir ajuda de vocês, tá bom? Deixa claro. Isso aí, então, Jackson, eu vou começar com você. Que pronto. você é advogado, você vai entender o que eu vou falar. O que é uma lei, gente? Uma lei. Uma lei, é. Uma lei é um pouco de deveres e obrigações que a sociedade necessita para conviver. E a gente é obrigado a seguir, né, Jackson? Mas essa é a lei do homem, né? Essa é a lei do homem.
existe uma lei que é uma lei da natureza. Uma não, são várias, tá? Tem as leis da natureza, né? Por exemplo, a gente sabe que depois de muito sol, calor, o que acontece? A água que está lá no rio, nas matas, né? Ela evapora, vai para o céu, forma umas nuvens e chove. Isso é uma lei. Não adianta a gente encontrar, tá? Vai chover, não tem jeito, né? Pode demorar, como acontece aqui em Brasília, né? Às vezes demora 6 meses, mas vai chover, né? E a gente está sujeito a essa lei, não tem jeito, né? E tem outras leis, como a lei da ação e reação. Tudo que eu faço, toda ação que eu tenho tem uma reação, né? Não vou dar aula de física aqui porque eu sou péssima, tá? Sou de humana, gente. Mas é isso, tudo que a gente faz, a gente vai ter alguma coisa em troca, né? Em retorno, não é em troca, em retorno. Se eu planto, eu vou colher. E aí, hoje a gente vai falar de uma lei também, que é a lei do amor. E por que eu trouxe essa introdução da lei, da obrigação, a gente está sujeito? Porque essa lei do amor, nós também estamos sujeitos. Vamos sofrer, não tem jeito, querendo ou não querendo. E começa daí o que a gente chama de regra áurea ou lei áurea. E essa lei áurea não é aquela lá da princesa Isabel, não, é outra, é a de Deus, né? E o que é essa regra de ouro? Porque áurea quer dizer ouro, regra de ouro, né? Então a gente vai lá no Evangelho de Mateus, que ele vai falar disso, né? E aí eu trouxe aqui, vou ler rapidinho para vocês. Naquele dia de junho, eu estou trazendo desse livro Dias Venturosos, que é mais bonito, tá, gente? Ele é mais folheado. Naquele dia de junho, quando o sol murchava, ou seja, já estava no entardecer, e as montanhas ao longe se adornavam de ouro em brasa do poente, a gente que é de Brasília, a gente conhece bem esse ouro em brasa ali, né, que fica aquele céu laranja, marrom, né? Tão lindo, né? Destacou-se da multidão que ouvia Jesus um escriba. Então, gente, começa por aí. O escriba não era bem visto, tá? Porque ele era uma pessoa poderosa que tinha um destaque na sociedade. Que o ouvira discursar e discutir. E vendo que Jesus lhe tinha respondido bem, perguntou. Então esse escriba perguntou para tentar Jesus, tá? Para tentar botar ele numa cilada. Aí ele pergunta para Jesus assim: qual é o primeiro de todos os mandamentos? A pergunta ecoou nos ouvidos da multidão, que mais dele se acercou a fim de ouvir a resposta. Aquele era o momento exato do ministério até então vivido. Então era assim, era um clímax, era um momento, né? Toda a preparação anterior era para aquele instante. Estaria ele com ou contra a lei antiga? Quais seriam seus planos e estratégias? Pensavam todos. A indagação direta exigia uma resposta concisa e clara. Jesus então disse tranquilo. O primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Uma sinfonia mística embalou o ar morno do entardecer, enquanto suave brisa que soprava no mar refrescou a natureza, desmanchando-lhes os cabelos. Eu gosto de ler porque é muito bonito, é muito poético esse livro. Ele traz o Evangelho de forma mais poética. Então, primeira regra de ouro, primeira, amar a Deus.
E por que, né, amar a Deus? Depois a gente vai continuar aqui. Por que amar a Deus, né? Deus, gente, criou a gente envolto nesse amor. A nossa criação é puro amor. A gente tem que ter isso em mente, né? Imagine que Deus, e eu quando eu falo Deus, não é o velhinho sentado no trono de barba branca, tá? É a causa, que deu causa a todos nós, né? Foi um investimento enorme criar o Sidney, o Renato, a Vani. Para que ele investiu tanto? Para que tanto investimento se não for por amor, gente? Por que Jesus, quando deslocou todas as energias, para quem não conhece essa história, está no livro Caminho da Luz, Jesus, há mais de 2 milhões de anos, acho que é 4 milhões de anos atrás, agora já me falhou a memória, ele juntou todas as energias de amor para a construção do nosso planeta e colocou nesse planeta tudo aquilo que nós necessitamos. Olha onde a gente está, gente. Olha que lugar maravilhoso, né? Eu digo lugar maravilhoso, a natureza que está ao nosso redor. Tudo isso é prova de amor. Aí é isso. Esse amor está envolto em nós, está inerente em nós. E aí vem a segunda parte que ele traz do primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte da regra áurea, que é o segundo, né? Então Jesus prosseguiu suave e canouro. Imagine Jesus canouro, deve ser uma coisa mais linda do mundo. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Muito bem. Amar o outro como a mim mesmo. Como é que a gente faz isso? Difícil? Fácil? O que vocês acham? Difícil? Mas hoje a gente vai tentar destrinchar um pouquinho esse tema aqui para ver se fica mais fácil. Primeiro, vamos começar lá do fim, ó. Vamos lá. Vamos trocar, em vez de amar ao outro como a mim mesmo, eu vou falar assim: amar a mim mesmo para amar o outro. Vamos inverter um pouquinho para ver se facilita, né? Então eu tenho que amar a mim mesmo para amar o outro. E por que isso? Gente, se eu não me conheço, se eu não sei das minhas dificuldades, das minhas facilidades, como é que eu vou entender as dificuldades e as facilidades do outro? Hoje em dia está bem na moda uma palavra que se chama empatia. Alguém sabe o que quer dizer empatia? Preciso de ajuda, gente. Eu não sei quem falou, mas eu ouvi. Se colocar no lugar do outro. Foi você, Preta? Também aí, empatia pelo meu próximo, também aí. Não, mas a gente está, né, Preta? A gente já melhorou. Então, se colocar no lugar do outro. Foi ela. Foi você? Valeu, Fran. Então, como é que eu me coloco no lugar do outro? Será que a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro? Será que a gente consegue realmente sentir a dor do outro? Ou será que a dor do outro, ou a felicidade do outro, ou o sentimento do outro é algo tão próprio dele, que no fundo, só ele sabe o que ele passou, só ele sabe o que ele sentiu, só ele sabe o quanto ele amou ou o quanto ele desamou. Eu acho engraçado quando as pessoas vêm e falam assim: ah, eu sei o que você está pensando. Não, você não sabe. Ninguém sabe o que a gente está pensando. Só a gente sabe o que está pensando, o que está sentindo.
Mas quando a gente vivencia algo parecido, aí a gente tem uma noção do que a outra pessoa sente, do que ela pensa, do que ela vivenciou ou vai vivenciar. Vou dar um exemplo para quem tem filho, né? Às vezes a gente vê um filho da gente sofrendo. Ai, mãe, o que eu faço? E a gente, como já passou por aquela situação, não é que você sabe o grau de sofrimento dele. Às vezes o grau de sofrimento dele é 1 milhão. Para você aquilo ali é um 10 só, entendeu? Você já vivenciou aquilo, mas naquele momento para o seu filho é 1 milhão. Então percebe como a gente não consegue de fato ter essa empatia verdadeira de sentir a dor do outro, mas como eu já vivi aquilo, eu consigo ter uma noção. E eu sei onde que aquilo vai dar, entendeu? Que aquilo lá vai passar, que vai dar tudo certo, entendeu? E eu consigo de alguma maneira apoiar esse meu próximo. Então quando a gente fala amar a si mesmo, é isso, olha, eu tenho que me conhecer. Onde é que eu sou bom? Onde é que eu não sou bom? Onde é que eu preciso melhorar, né? Onde que eu posso ajudar? Onde que eu não mexo nesse momento? Está muito difícil, melhor mexer com isso. Deixa um tempo. Às vezes a gente precisa de um tempo. A gente saber se perdoar. Como é difícil. Às vezes a gente perdoa o outro, mas a gente não se perdoa. A gente se cobra, né? Quantas vezes a gente não faz isso? E é natural. Por quê? Porque dentro de nós, e aí eu vou trazer uma fala de um palestrante que há muitos anos aqui no Gasto, há muitos anos, eu me lembro dele dando palestra naquela primeira salinha ali, na salinha que o Dilson fica dando lá, batendo papo com o pessoal. Você lembra disso, Dilson? O Nilson. Demais. E ele falava, eu nunca me esqueço, ele falava o seguinte, que dentro de nós habitam 2 cachorrinhos. Não, um cachorrinho e um cachorrão. Um cachorrinho é um poodle, branquinho, todo fofinho, assim, parece um bichinho de pelúcia. E o outro cachorro é um Doberman, grandão, enorme, com aquelas orelhonas assim de pé, né? O poodle é todo meiguinho, e o Doberman é aquele que a gente ouve latindo, você até com medo de medo, você fica com medo, né? Quem é dentro de nós, quais desses 2 cachorros que ganham a briga lá dentro? O poodle ou o Doberman? Se alimentar. Exatamente, seu Candide, é quem você alimenta. Quem você alimenta? Quem é que você quer ser? Você quer ser o Doberman? Às vezes a gente precisa, né? Mas quando tem filho, você tem que dar uns... né? Mas é só fingimento, gente. Por dentro você está lá, ai meu Deus, por que eu fui berrar com meu filho, né? Mas é quem você alimenta. E quando eu alimento coisas boas para mim, olha lá, eu estou exercitando a lei de amor em mim mesmo, eu consigo fazer isso com o meu próximo, né? Eu tenho que testar em mim primeiro para ver se dá certo. Então, se eu me amo, se eu me respeito, né, eu vou conseguir enxergar o outro com os outros olhos, tá? Mas aí eu trouxe aqui no livro do Emmanuel, porque Emmanuel é maravilhoso, ele nos ajuda. Eu falei, eu preciso trazer coisas práticas, né? Porque para ajudar o pessoal e para mim também, né? Porque às vezes a gente precisa entender praticamente no meu dia a dia o que eu faço para então eu estou subjugado nessa lei do amor. Ela é infalível. Quer eu queira, quer eu não queira, eu estou mergulhado nessa lei do amor. Ela está dentro de mim, fora de mim, em todos os espaços. O que eu faço então, né? Para tentar melhorar. E aí eu trouxe esse livro aqui, é um compilado de todas as mensagens do Emmanuel, tá? E é do livro
opinião espírita. E ele fala assim: tempo de regra áurea, ou seja, tempo de lei do amor. Né? Que tempo é esse? Aí ele começa assim: faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Então, se eu aspiro, se eu desejo o bem, o que eu tenho que fazer? O bem. Era o que Gandhi falava assim, né? Não adianta eu ficar pedindo alguma coisa se eu não faço ela. Eu tenho que ser o bem que eu desejo no mundo. Se eu desejo o bem, eu não tenho que ficar lá esperando, quando o meu próximo aqui fizer o bem, eu faço também. Não tem que ficar esperando, faça. O próximo, ele se vira, entendeu? Assim, não precisa esperar os outros fazerem, né? Continua. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Ontem, gente, eu estava numa reunião dificílima do trabalho, foi interessante, né? Quando terminou a reunião, eu me ponho nesse lugar. Todo mundo falando mal do pessoal que era do outro, que não era da minha equipe, tá? Todo mundo falando mal, que eles são chatos, que eles são intransigentes, que eles isso, que eles aquilo. Aí eu peguei e parei assim e falei: gente, não é por nada não. Mas eles devem estar pensando exatamente a mesma coisa da gente, que a gente é chato, que a gente é intransigente, que a gente não entendeu o que eles estavam falando. Do mesmo jeito que a gente está pensando assim deles, com certeza eles estão pensando assim da gente. Então, entendendo isso, gente, vamos alimentar no próximo aquilo que você gostaria. Assim, não, eles nos compreenderam perfeitamente. Eles estão entendendo o que a gente está falando, vai dar tudo certo, vamos alimentar isso, né? E não o contrário que a gente estava fazendo. E foi até interessante nesse momento, que depois dessa fala todo mundo começou a rir, e você realmente, né? Vamos cestar direito, vamos apaziguar os corações, porque não adianta ficar nessa briga, né? Continuando, pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos pense o próximo quanto a nós. Isso é tão bacana, gente, porque assim, é um exercício diário, né? Vamos parar de julgar os outros? Será que a gente gostaria de estar sendo julgado como a gente julga os outros? Então vamos parar com isso. Quando a gente começar a julgar, a gente às vezes olha para a pessoa e já faz todo, né? A biografia da pessoa. Esse daí, com essa roupa, né? Não, para com isso, gente. Deixa a pessoa, cada um sabe da sua história, o que aconteceu, o que não aconteceu. Né? Isso é um exercício diário, porque a gente adora falar mal da vida alheia. Então tem que fazer exercício, tem que fazer força mesmo. Começou a pensar mal do outro, começou a julgar a roupa do outro, o cabelo do outro, para no mesmo momento e foca em outra coisa. Vamos tentar fazer isso, né? E a gente vai chegar lá. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Esse aqui é maravilhoso, né? Trânsito. Quem não está no trânsito, leva uma fechada e você sai, né? Quando você viu, já saiu, né? Então vamos fazer diferente. O que a gente gostaria de ouvir? O palavrão? Não. Então a gente bom dia para você também. Valeu. Entendeu? Né? É um exercício, tá? Difícil pra caramba, mas é isso, é tentar fazer essas coisas, né? Tá fácil, mas não é, seu Medinho? Respeitaremos a tarefa do companheiro como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Esse aqui é um negócio complicado, porque a gente às vezes menospreza a tarefa dos outros. A gente acha, porque às vezes é uma tarefa simples, que não vale respeito.
Vou dar um exemplo. Dentro da casa da gente, quem aqui não tem uma mãezinha que cozinha, que arruma a cama, que limpa o banheiro, que cuida da roupinha para estar limpinha, né? E às vezes a gente chega em casa, descarrega, despeja na mãe tudo o que a gente sofreu lá fora no trabalho, né? Por quê? Porque a gente nem se toca da responsabilidade que aquela mãe tem dentro de casa, né? E às vezes outras tarefas também. Toda tarefa é importante. Toda a tarefa é importante. Seja ela mais simplesinha até a de maior responsabilidade. Vamos continuar. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas. Eu pergunto a vocês, quantas vezes já aconteceu com vocês de vocês procurarem um amigo, uma pessoa cara para vocês, e vocês não querem, não me pergunta nada, só me dá um abraço? Porque às vezes o peso é tão grande que você não quer saber de sermão, né? A gente que é pai e mãe, a gente tem mania de fazer isso, né? O filho vem com um problema, mas por que você agiu assim? Mas por que não julga, depois, deixa para depois o sermão, tá? Naquele momento, só dá um abraço, só acolhe, não é isso, Cíntia? Não é assim que a gente tem que fazer? Né? Não importa, né? Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Então, gente, pratiquemos o bem. Não julguemos, acho que tudo vai se completando, né? Todos esses parágrafos que Emmanuel traz vão se completando, né? Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. É interessante isso, né? Como a gente cobra dos outros e a gente mesmo não faz, né? Então, não fez isso direito. Pô, se você estivesse lá fazendo, será que você faria tão bem quanto ele fez? Né? Às vezes não. Né? Agora, uma ótima. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas, no mesmo padrão de confiança, dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendidos. Estão lembrando de alguma oração, né? Será que a gente cumpre essa oração que a gente reza todos os dias? De perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos. A gente perdoa de fato? A gente desculpa de fato? Né? Será que a gente faz isso? E isso é exercitar a lei do amor. Né? Aí a gente pode ficar aqui um dia todinho só falando de perdão. Perdão é outro assunto que a gente pode explorar. A gente já viu aqui também várias vezes. Mas é isso, será que a gente faz isso? Vamos refletir um pouquinho, né? Conversaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos servem. Olha outra aqui que é muito difícil. Usaremos paciência. Paciência e sinceridade para com nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós. Né? A gente não tem paciência com a gente mesmo. Às vezes a gente está lá tentando resolver um problema,
não consegue, a coisa não anda, e você tenta, e não dá certo, e aí parece que tudo desanda quando a gente perde a paciência, parece que tudo desanda, né? Tudo começa a dar errado, né? Eu quando acontece isso comigo, gente, eu de vez em quando dou uns berros lá em casa, meu filho está querendo testemunho, chega, mas esses berros não é para ninguém não, é para mim mesmo, tipo assim, acorda, respira, porque sem paciência a coisa não vai andar, né? Então, resumindo aqui o que Emmanuel trouxe, faremos enfim aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E é interessante que isso é uma frase que não veio só de Jesus. Muita gente antes de Jesus, outros profetas, filósofos, outras religiões, traziam isso de alguma maneira, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Mas qual que era a diferença de Jesus para os outros? É porque Jesus, não era só da boca para fora. Jesus falou e exemplificou nas atitudes, no olhar, na paciência, no não julgar. E aí a gente pega várias passagens do Evangelho e a gente verifica isso, né? Lá com a mulher adúltera, e conta tem várias situações com Pedro, né? Que ele falou lá para Pedro, quantas vezes vai ter que perdoar? 70 vezes 7. Então Jesus não só falou, ele exemplificou, e essa é a grande diferença. Jesus não falou assim, tem que amar, ele falou assim, eu vou te mostrar como se ama. E ele mostrava no quê? Nas atitudes cotidianas da vida dele, né? E aí, gente, já caminhando para o final, deu certinho. Eu vou ler um trechozinho no final desse livro aqui, né? Que é Dias Venturosos, que fala sobre essa parte do Evangelho, que ele fala assim: aquele que não se ama, a ninguém ama. Explora-o, negocia o sentimento, transfere-o por seu intermédio e logo abandona-o, decepcionando consigo mesmo. Quem se ama sem egoísmo, sem o desejo de acumular, porém, vive para repartir, sem a paixão da posse, mas com o sentimento de quê? De libertação. Ama seu próximo conforme Deus nos ama. O amor é sustento da vida, por ser de origem divina e finalidade humana. A gente pode ficar aqui a manhã inteira só nessa frase. O amor é sustento da vida, por ser de origem divina e finalidade humana. E aí, a Amélia Rodrigues termina, né, falando o seguinte: estavam lançadas as sementes da luz. A partir daquele momento, não mais sombras. Eles conheciam quais eram os meios de que se deveriam utilizar em quaisquer situações. Nunca revidar o mal, amar. Jamais ceder ao crime, amar. Não desistir, amar. Maltratados e amando. Incompreendidos, porém amáveis. Estava inaugurada a Era Nova e a transcendente sinfonia de amor iniciava um período de estabilização do bem na Terra. E ninguém mais ousava interrogá-lo, nem era necessário. Então, meus queridos, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Que a paz de Jesus esteja no coração de vocês.